Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Caso prefira usar o microfone para perguntar, basta nos avisar por mensagem e enviaremos uma solicitação para ativar seu microfone. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do BR Partners, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Ricardo Lacerda, CEO, José Flávio Ramos, CEO Banco BR Partners, Marcelo Costa, CFO, Danilo Catarucci, Managing Director e Head de Mercado de Capitais, e Vinícius Carmona, DRI. Agora, passo a palavra ao Vinícius, que começará a apresentação. Boa tarde a todos e obrigado por participarem de nossa teleconferência dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. No slide 2, começamos pelos destaques financeiros. Estamos orgulhosos em termos apurado mais um período com recordes de receita e lucro. A receita total atingiu 158 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 11% em relação ao tri passado e de 48% em relação ao ano passado. Nos 9 meses, a receita atingiu 437 milhões, um crescimento de 40%. A receita com clientes atingiu 126 milhões de reais no trimestre, crescendo 13% no TRI e 58% no ano. No acumulado, apuramos 334 milhões de reais, representando aí um crescimento de 58%. O lucro líquido atingiu 50 milhões de reais no terceiro trimestre, uma redução de 3,6% em relação ao tri passado e um crescimento de 25% em relação ao ano passado. No acumulado dos 9 meses, o lucro atingiu 151 milhões de reais, um crescimento de 35%. O ROI ficou em 24% no trimestre e no acumulado também do ano. Tá? Nos destaques operacionais, anunciamos 13 transações no Investment Banking desde o início do ano, totalizando um volume de negócios de 15,3 bilhões de reais. No mercado de capitais, emitimos 6,1 bilhões de reais, distribuídos em 36 operações de mercado. No Wealth, atingimos a marca de 4,3 bilhões de reais de Wealth Under Advisory, crescendo 32% no período. Agora, no slide 3, continuamos com outros destaques importantes do trimestre. No final de setembro, tivemos a oportunidade de emitir a nossa primeira letra financeira perpétua junto a investidores institucionais. Esse instrumento é um instrumento valioso de captação do banco e que tem um peso importante na composição do capital, já que esses recursos entram diretamente no capital complementar nível 1 do banco, reforçando a nossa estrutura de capital e a diversificação do nosso funding. Essa captação adicionou 4,6 pontos percentuais ao índice de Basileia e coloca o banco numa posição muito líquida e com capital para crescimento. Aproveitamos agora para anunciar também 2 novos reforços importantes do nosso time de IB, com a contratação da Lilian Crestana e do Mauro Battisti. A Lilian tem 15 anos de experiência em bancos de investimento, tendo atuado em grandes instituições como Unibanco e BTG Pactual.
ela tem a missão aí, né, de ficar responsável pela parte de gestão de pessoas, processos e do orçamento no Investment Bank. O Mauro tem também vasta experiência em IB, um conhecimento profundo do setor de energia e infraestrutura, uma carreira construída em uma parte na Europa e uma parte na América Latina, passando por bancos como o BNP, a HSBC, BTG e Itaú BBA. Ele é um Managing Director responsável pela cobertura de infraestrutura e energia aqui no BR Partners. A gente deseja boa sorte e sucesso aos dois. Também recebemos mais 2 importantes prêmios do mercado financeiro, né? A gente foi eleito o melhor banco de investimento em mercado de capitais no ano de 2023 pela Finance and Law, um dos importantes veículos que avaliam o nosso segmento de atuação. Também fomos premiados pela Euromoney, um dos veículos, né, um dos maiores veículos da indústria global de bancos, um vencedor na categoria Best for ESG no Brasil, e com destaque pela atuação em mercado de capitais. São reconhecimentos que mostram, de fato, a força da nossa franquia e que a gente está no caminho certo do crescimento, concorrendo head-to-head com os principais bancos do país. Por fim, anunciamos o pagamento de dividendos no valor de 45 centavos por unit, totalizando 47 milhões de reais em dividendos no trimestre. Com esse pagamento, nosso dividend yield atingiu 9,39%, e eu reforço que nós somos uma das poucas companhias listadas que tem combinado crescimento com rentabilidade e um payout elevado. No próximo slide, né, no slide 4, a evolução histórica do nosso ROI e como temos conseguido gerar alfa em relação à taxa básica de juros em diferentes ciclos monetários. Apesar de sermos um business cíclico, né, como vocês sabem, a gente tem conseguido melhorar a recorrência do nosso business com a força da nossa franquia, com a diversificação a novos produtos e serviços, né, a exemplo do rentável business de restructuring e da área de wealth management. E especificamente no terceiro trimestre de 24, a gente continuou a mostrar nossa alavancagem operacional e adicionar um valor relevante em relação à Selic, né, chegando aí a 13 pontos. O ROI continua sendo prioridade absoluta da companhia e a gente acredita ter uma combinação importante de receita de clientes e FIIs, né, com um colchão de capital que pode ser utilizado oportunisticamente, dada aí as condições de mercado, para continuar gerando esse alfa em relação ao CDI médio ou até mesmo o custo de capital, que é um pouquinho, né, que está girando aí na casa dos 14,5%, 15%. No slide 5, a receita com clientes representou 76% das receitas nos 9 primeiros meses, mostrando a alavancagem operacional nos negócios intensivos em pessoas, quando encontramos um mercado, de fato, mais favorável a nossas atividades de assessoria, né, de advisory, diferente do cenário mais desafiador do ano passado, quando a receita com clientes representou 68% das receitas totais da companhia, né, portanto, o capital teve um peso um pouco maior do que nesse ano. No slide 6, começamos apresentando as linhas de negócios pelo Investment Banking e mercado de capitais. No IB, a atividade de M&A continua mais aquecida em relação ao ano passado, com um ambiente mais benigno à conversão de transações estratégicas, à medida que as grandes empresas, né, no geral, têm mostrado bons resultados operacionais, uma boa saúde financeira, com boa qualidade de passivos. Nesse sentido, o BR Partners tem observado oportunidades de consolidações multissetoriais, né, como no setor de energia, no setor de saúde, no setor financeiro, como um todo, né, no real estate também, varejo e outros setores. Né? Então, de fato, estamos com um pipeline bem abrangente. Importante ressaltar também que a gente continua encontrando oportunidades, né, de fato mais pontuais também no business de restructuring. No mercado de capitais, o mercado local de dívida no Brasil se manteve bastante aquecido
e atingiu aí um recorde de 638 bilhões de reais nos 12 meses findos em setembro de 24, ainda que a Selic tenha continuado a subir. BR Partners observa uma boa demanda por recursos para reforço de caixa e renegociação, reestruturações de dívida, em que os emissores se aproveitaram, né, desse ambiente com compressão de spreads, a fim de melhorarem a gestão de seus passivos, e também a gente tem visto alguns projetos de corporate finance. Temos mantido uma solidez no mercado de produtos incentivados, como o tradicional CRI, aqui para o BR Partners, e também encontramos boas oportunidades em FDICs. É importante, eu lembro aqui que o mercado primário e a respectiva demanda de investidores institucionais permaneceram bem sólidos ao longo do terceiro trimestre e absorveram uma parte relevante das emissões. Agora, já é importante comentar que a gente está vendo uma certa mudança ao longo desse trimestre, que os fundos parecem estar mais seletivos, né, e demandando um pouquinho mais de prêmio dos emissores, que eventualmente pode gerar aí uma correção nos níveis de preço, né, nos spreads propriamente dito. A receita total atingiu um novo recorde de 101 milhões de reais no trimestre, crescimento de 14% e de 60% no trimestre e ano, respectivamente. No acumulado, o crescimento foi de 62%. Esse crescimento foi fruto do closing de transações importantes anunciadas ao longo do ano pelo IB e pelo crescimento das atividades do mercado de dívida. No slide 7, mostramos que a nossa atuação setorial se mantém bem diversificada no IB, com destaque para serviços financeiros, energia e varejo. Em relação ao tipo de assessoria, além de um bom desempenho, né, do restructuring ao longo do ano passado e do primeiro semestre desse ano, o M&A voltou a representar mais de 50% das transações da companhia. No trimestre, destacamos nossa assessoria a Prisma Real Estate, na venda de galpões logísticos para fundos da Capitânia, a nossa assessoria à reestruturação da dívida da MOE e na venda de ativos fotovoltaicos da Ângulo 45 para o grupo Energisa. No slide 8, mostramos a evolução das emissões de dívida do mercado de capitais, onde a gente emitiu 1,9 bilhão de reais em dívida, somando 6,1 bilhões de reais no acumulado do ano, uma alta de 176% em relação ao ano passado. Além de um maior nível na quantidade de emissões, né, no número de transações e também no volume, o ticket médio também aumentou, né? Ele atingiu aí 170 milhões de reais no acumulado do ano, comparando aí ao número de 92 milhões no ano passado. Agora eu passo a palavra ao Marcelo Costa, que continuará a apresentação. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. No slide 9, mostraremos os resultados de Treasury Sales and Structuring. A área atingiu uma receita de 21 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 13% em relação ao trimestre anterior. No acumulado do ano, a área atingiu a receita de 58 milhões, um crescimento de 34% em relação ao mesmo período de 2023. Nesse trimestre, continuamos com uma boa dinâmica nas operações da área, principalmente pelo mercado de capitais mais ativo, onde conseguimos encontrar boas oportunidades para a estruturação de swaps de dívida com os nossos clientes. No mercado de FX, vimos uma forte demanda por proteção cambial, impulsionada pela volatilidade nos mercados durante todo o trimestre. Já no mercado de commodities, continuamos desenvolvendo nossos produtos ofertados, que também impulsionaram a receita recorrente da área. No próximo slide, mostramos a evolução da nossa plataforma de Wealth Management. A receita total de gestão de patrimônio
que inclui o Wealth e a área de investimentos, atingiu 8,6 milhões de reais no acumulado do ano, um crescimento de 113%, que é explicado pelo início das atividades do Wealth. No acumulado do ano, o Wealth Management atingiu 4,3 bilhões de patrimônio assessorado na plataforma, o que representou um net new money de 1,04 bilhão de reais em relação a junho. Quando consideramos os FIPs também, contamos com 4,7 bilhões de gestão de patrimônio. Continuamos bastante otimistas com o desenvolvimento da plataforma do Wealth e no potencial de crescimento do negócio. Em relação à remuneração do capital, a receita total atingiu 103 milhões no acumulado do ano. Embora a Selic média do período tenha saído de 13,6% nos 9 primeiros meses de 2023 para 10,8% nos 9 primeiros meses de 2024, a receita de capital permaneceu estável, devido principalmente ao crescimento e rentabilidade da nossa carteira de títulos privados. No slide 11, nossa performance financeira e operacional. Atingimos novamente um lucro recorde no acumulado de 9 meses no ano, atingindo 151 milhões de reais, o que representou um crescimento de 35%. Conseguimos também manter a nossa margem líquida no patamar saudável de 35%. O ROI da companhia mostrou um avanço substancial e atingiu 24% no período, comparado a 19% em relação ao ano passado. Referente aos balizadores de eficiência, atingimos um índice de eficiência de 43% no ano, um pouco superior aos 42% do ano passado, devido principalmente a maiores despesas comerciais com comissões. O nosso Comp Ratio atingiu 25%, dentro do range que a companhia acredita ser um patamar saudável, principalmente levando em consideração o investimento em headcount recente e estruturação do nosso time de Wealth Management. Por fim, as receitas por MD registraram 33 milhões de reais no ano, uma média de 11,3 milhões de reais por trimestre, superior ao que observamos em 2023, mesmo considerando 2 MDs a mais em relação ao ano anterior, o que atesta a nossa capacidade de promover alavancagem operacional em momentos positivos de mercado. No slide 12, mostramos o crescimento da nossa carteira de títulos privados e bridge loans, que atingiu 2,5 bilhões de reais ao final de setembro de 2024, um aumento de 9% em relação ao trimestre passado. A alavancagem do banco atingiu 2,7 vezes, impactada positivamente pela emissão da letra financeira perpétua, que compõe o capital complementar da companhia. No ano, a carteira cresceu 18% e é reflexo da maior atividade da área de mercado de capitais, em linha com a nossa estratégia de utilizar o capital de forma inteligente e mais ativa nas emissões de dívida que estruturamos e co-investimos junto aos nossos investidores. Em relação ao índice de Basileia, com essa emissão de letras financeiras, encerramos setembro com um índice confortável de 25,2%. Com o passivo controlado, temos espaço para continuar alocando capital de maneira estratégica e auxiliando o crescimento das atividades de derivativos e da carteira de títulos privados para os próximos trimestres, seguindo nosso plano de negócios. Por fim, no slide 13, mostramos a evolução do patrimônio líquido da companhia, que ficou em 847 milhões de reais em setembro de 2024. O patrimônio do Banco BR Partners atingiu 738 milhões de reais. Na parte inferior do slide, apresentamos a evolução do funding da companhia. Atingimos uma captação de 3,5 bilhões de reais em setembro de 2024 e um prazo médio de 723 dias.
Essa evolução de duration é uma função das emissões das letras financeiras subordinadas e perpétuas, que alongaram o prazo do funding para um patamar ainda mais saudável. Com isso, reforço que continuamos mantendo níveis bastante confortáveis de liquidez. Muito obrigado pela atenção até aqui e agora seguimos para as perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a primeira pergunta é do Pedro Leduc, Itaú BBA. Pedro, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Parabéns pelos resultados no ano, não trivial, de parabéns. Duas perguntas. A primeira, quando a gente olha ali a DRE, a linha de comissões seguiu bastante elevada. Claro, a gente está vendo a contraparte em receitas, mas queria entender de você, depois desses alguns trimestres vindo acontecendo, se teria algum tipo de solução de continuar tendo a receita, mas sem necessariamente ter todas as comissões que elas estão acarretando. Eu não sei se é na distribuição ou na originação, aí o gargalo que está precisando ter a comissão, tá? E a segunda pergunta, esse reforço de capital, né, com as LFs perpétuas também, super interessante, e como a gente pode imaginar isso ajudando vocês aí nesses próximos 9, 12 meses que estão pela frente, talvez fazer mais força para o balanço, para o carrego, se muda a legal lending limit, não sei, estou perguntando aqui como a gente pode imaginar isso sendo colocado em jogo. Obrigado. Eu respondo a primeira parte, depois o José Flávio e o Marcelo podem responder a segunda. Em relação à questão das comissões, Pedro, é difícil avaliar, porque às vezes a gente tem grandes transações que a gente faz em parceria com players ou internacionais ou locais, e a gente divide a comissão. Basicamente, essa estrutura se dá porque a gente tem um custo fixo muito baixo, né? Então, ao contrário da maioria dos nossos competidores, que tem escritórios no mundo inteiro, vários escritórios no Brasil, a gente prefere esse esquema de parceria para quem origina negócios para a gente, e aí 100% no sucesso, né? Sem pagar absolutamente nenhuma comissão fixa, é tudo feito no sucesso. A gente acaba dividindo muitas vezes as comissões. A grande parte dessas comissões se dá na originação e não na distribuição. A distribuição é uma distribuição própria que a gente tem, isso na maioria dos casos são originação de operações de reestruturação ou de M&A. Tá claro, essa parte da distribuição, originação, bem importante, Salim. Eu acho que é importante olhar, quando a gente olha, porque dado o tamanho também da nossa operação, isso às vezes gera uma certa distorção, mas um número que a gente sempre olha é o crescimento de receita líquido de comissões, né? E isso também mostra um resultado bastante interessante e um crescimento bem consistente também. É isso que a gente procura mostrar quando a gente encontra esse tipo de questionamento aí legítimo, como você está colocando. Marcelo, acho que você poderia concluir com a questão. Em relação a isso, Ricardo, o Pedro, a gente, nesse trimestre, por exemplo, quando a gente coloca essas despesas comerciais como redutor de receita, nós estamos crescendo 18% o investment banking e capital markets em relação ao ano passado, tá? Então, acho que isso está alinhado com o que o Ricardo comentou aí. Ô Pedro, falando aqui sobre a questão do capital, né? Eu acho que só dando um passo atrás, em julho a gente fez a nossa primeira captação subordinada, né? A gente fez uma captação relativamente pequena, aí de 160 milhões, aí para um prazo de 10 anos, e já muito com essa cabeça de abrir o mercado para perpétuo, né? E essa operação ela acabou acontecendo até antes, eu acho que muito em função
da própria questão aí do mercado, como também a forma como a gente tem visto os investidores nos avaliando do ponto de vista aí de renda fixa, né? A gente teve um upgrade ali no segundo trimestre, a gente vem baixando os custos de captação. Então, a gente vê a oportunidade de fazer essa perpétua, né? A perpétua, ela é uma operação que, além de contar para a Basileia, ela também entra como nível 1, né? E sensibiliza também, aumenta aí em praticamente 50 milhões, pouco mais de 50 milhões, né? 25% da emissão, o nosso legal lending. E esse aumento do legal lending, para a gente, eu acho que vai ser importante em dois sentidos, né? O primeiro, que a gente vai ter um limite regulatório maior para a gente poder dar firmes maiores em operações primárias de mercado de capitais, como também da gente conseguir fazer mais derivativos com os clientes de grande porte que já tem na nossa carteira e, obviamente, novos clientes de grande porte. Acho que é importante também falar que essas captações, elas foram, do ponto de vista de alocação de capital, um custo muito atraente, né? Então, eu tenho um número aqui, que essas duas captações, elas subiram marginalmente o nosso custo de funding, né? Então, subiram 12 basis points no total do nosso funding, e fez com que a gente dobrasse o duration dos nossos passivos, né? Que é um trabalho que a gente vem fazendo. E aí, falando sobre a alocação de capital, eu acho que se a gente olhar, por exemplo, 2023, a gente sempre veio ali consumindo por volta de 1 a 1,5% de Basileia trimestralmente, né? 2024 foi um ano que a gente teve uma alocação relativamente flat, mas eu acho que muito por uma questão da gente ter visto um grande apetite do mercado pelos nossos papéis, que a gente ter acabado distribuindo parte da nossa carteira e reciclado, inclusive, com alguns produtos que têm uma alocação de capital menor, né? Mas a gente começa agora com uma liquidez bastante forte, né? E com essa Basileia que a gente deve ir consumindo de uma forma muito disciplinada, né? E, obviamente, a gente também tem visto o fechamento desses spreads de crédito, então a gente quer estar bem líquido para quando a gente começar a ver uma retomada um pouco desses spreads, a gente poder também capturar mais alfa no nosso balanço. Obrigado, Marcelo. Parabéns ao time novamente. Continuando, a próxima pergunta vem do Matheus Guimarães, XP. Matheus, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, Ricardo, Vinícius, Zé, Danilo e Marcelo, obrigado aí por terem pego minha pergunta, parabéns novamente pelos resultados. Acho que a minha pergunta ia até fazer sobre capital, mas acho que vocês já endereçaram na pergunta anterior. Só se eu puder acrescentar um ponto, existe algum nível aí que, em termos de patrimônio, que vocês consigam atingir clientes maiores que hoje vocês ainda não atinjam, assim, vamos brincar assim, um número mágico aí, onde de repente ainda faça sentido novas emissões. E aí a outra pergunta é sobre payout, né? Acho que em relação aos primeiros trimestres desse ano, aí teve um aumento aí de quase 10 pontos percentuais, né? Vocês vinham pagando 6,2, esse trimestre pagou 7,2. Onde é que a gente pode esperar isso para frente? Eu acho que respondendo à questão dos clientes, né, seu patrimônio aumentando, a gente vê, né, que na parte aqui da tesouraria, uma grande restrição que existe, uma grande barreira, era a questão do rating, né? Então, que era o AA, né? Então, a partir do momento que a gente entrou no AA, a gente conseguiu expandir bem a nossa base de clientes, principalmente empresas aí de capital aberto, que tem uma governança mais ligada a essa questão do risco de contraparte. E a gente vê que assim existem poucas empresas que têm alguns limites de patrimônio, né? Então, mas são poucas, e a gente, algumas delas trabalham com capital mínimo de 1 bi, né? A gente já está ali muito próximo, o nosso PL, como o Vinícius mostrou aqui, já está quase em 900 milhões, né? E o nosso patrimônio de referência no banco, sim, esse já passou de 1 bi, está em 1 bi 100. E aí, sobre os dividendos, o
Ricardo, você quer comentar ou posso tocar? Não, eu acho que os dividendos, né? Essa é uma pergunta que surge de forma muito recorrente. A gente estava debatendo muito isso no Conselho também. Nós temos, nos últimos 15 anos, um histórico de pagar por volta de 65% do lucro como dividendos. A gente mantém esse guidance e essa política. No entanto, com o que a gente está vendo esse ano, tanto na questão de emissão de capital perpétuo, né, subordinado, quanto na questão também de toda a dúvida em relação a eventual impacto da reforma tributária na questão dos dividendos, e também pela folga de capital que a gente está tendo, a gente tomou a decisão de, nesse ano de 2024, ter um payout bem acima desses 65%. Então, vocês acompanharam que nesse terceiro trimestre a gente está fazendo um pagamento quase que integral do nosso lucro como dividendos, e acho que pode se esperar o mesmo para o quarto TRI de 2024. Olhando para frente, a gente assume aí esse patamar de 65% como sendo a nossa base, nosso objetivo e aquilo que dá essa combinação muito boa para a gente de crescimento com rentabilidade e com um payout também bastante elevado. Não, maravilha, pessoal. Muito obrigado, super claro, hein? Obrigado você, Matheus. Continuando, a nossa próxima pergunta vem do Ricardo Buchpigel, BTG Pactual. Ricardo, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Vocês comentaram, né, que os investidores estão mais seletivos com relação às emissões de renda fixa, né, esperando talvez um aumento aí no nível de spread, e ao mesmo tempo a gente tem as empresas antecipando a emissão de dívidas, né? Então, pensando nessa situação, faz sentido a gente pensar num ambiente, né, de queda de volumes de DCM nos próximos trimestres, né, o que talvez também indicaria uma queda de receita na parte de mercado de capitais de vocês no ano que vem. E sobre outro tema, eu entendo que o resultado de M&A de vocês próximo trimestre meio que reflete os deals que já estão bem encaminhados, né, próximos de fechar. Mas olhando para frente, né, o novo pipeline que vocês estão trabalhando, essa piora macro que a gente está vendo, né, que machucou o preço de ativos de várias empresas na bolsa, ele tem gerado uma dificuldade de alinhar a questão de expectativa de preço dos compradores e vendedores em deals de M&A, né, que poderia, que já foi um problema uma época no passado, esse poderia, vocês acham que poderia ser uma questão também, novamente? Obrigado. Tá, vou responder começar pela segunda e de uma maneira mais macro e depois o Danilo completa, né? Eu acho que nós estamos vivendo, desde o ano passado, né, períodos de muita volatilidade em momentos relativamente curtos e agora também com uma, digamos assim, deterioração do cenário macroeconômica mais intensa, principalmente em razão da questão fiscal e de toda essa discussão que nós estamos acompanhando aí hoje com relação à postura do governo e principalmente do presidente Lula em relação a esse risco fiscal que o mercado enxerga como cada vez mais elevado. Então, é um ambiente, sem dúvida, mais desafiador, mas, por um outro lado, nós estamos vivendo dentro desse ambiente mais desafiador já por um bom tempo, e nós estamos vendo uma enorme resiliência em todas as nossas atividades, né? Tanto na parte de M&A, quanto na parte de reestruturação, na parte de dívida, na parte de tesouraria. Então, eu diria, aqui nesse qual eu e o Zé Flávio aí temos mais de 30, 35 anos de carreira no mercado financeiro, eu posso te dizer que eu nunca vi, digamos assim, um cenário em que a gente vê uma deterioração do cenário macro, a gente vê riscos, né, e volatilidade alta, e ao mesmo tempo o nível de atividade continua bastante interessante, bastante atraente. Eu atribuo isso ao fato de que nós temos muitas empresas no Brasil, né, aumentou muito o pool de clientes para a gente, então quando você olha nos mais diversos setores, a gente tem uma série de companhias listadas, a gente tem outras companhias também privadas de altíssima qualidade, e isso é um gerador muito constante de negócios, né? Então, acho que isso é o que tem permitido a gente continuar, digamos assim, crescendo e mostrando bons resultados, mesmo num ambiente mais desafiador.
Então, assim, eu espero, se você me perguntar pela minha experiência, eu espero sim que isso em algum momento impacte, né, o nosso negócio e reduza um pouco o nível de atividade, mas não é o que nós estamos enxergando hoje, né? A gente está enxergando hoje ainda um pipeline bastante robusto aí nas mais diversas áreas de negócio. Danilo, não sei se você quer completar com relação à questão dos investidores. Não, eu acho que você cobriu bem na nossa, vamos dizer assim, olhando para o nosso pipe, a gente não percebe ainda essa correção, continua aquecido. Acho que você pontuou bem aí, falando, obviamente, desse ajuste que teve recentemente e que está tendo, né? Mas eu acho que isso é até saudável para o mercado, porque, obviamente, como você teve uma avalanche de recursos saindo, vamos dizer assim, né, de multimercados e FIAs para renda fixa, obviamente o volume de emissões não acompanhou o crescimento dos fundos e, obviamente, teve um reflexo isso nos spreads, né? Mas agora, obviamente, eu acho que isso não é uma questão, vamos dizer assim, estrutural. Eu acho que o mercado vai voltar num outro patamar, mas vai continuar existindo. E eu acho que no médio prazo também a gente deve ver esse movimento, o mercado de capitais continuar aquecido em função, obviamente, do mercado de equities estar fechado, né? Então, é a alternativa que as empresas têm para capital de giro ou para algum investimento necessário, né? Então, acho que o volume de negócios tende a continuar aí, pelo menos na onde a gente consegue ter uma visibilidade. Tá claro, muito obrigado, pessoal. Continuando, a próxima pergunta vem do Brian Flores, do Citi. Brian, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Obrigado, pessoal, e parabéns pelo resultado. Talvez só um follow-up bem rapidinho, primeiro sobre aquela visibilidade, Danilo, que você falou. Você acha que ela chega até primeiro trimestre de 25, ou segundo trimestre de 25? E também queria perguntar, porque a gente está olhando aqui a rentabilidade de vocês, tri a tri, e já dá para ver que assim, o ROE do ano vai ser talvez bastante forte, né? Então, só queria perguntar para vocês se isso na cabeça de vocês muda um pouquinho a história para cima. Dá para sonhar um pouquinho com um ROE estrutural um pouco mais forte? Obrigado. Eu vou falar aqui Não, pode falar, Danilo, por favor. em relação à visibilidade, é complexo dizer, porque, obviamente, depende, obviamente, da continuidade da janela, mas eu acho que um semestre bem... a gente consegue ter essa visibilidade porque são deals ou que já estão dentro do pipe ou que a gente está trabalhando para serem mandatados, né? Muito acima disso, aí, obviamente, vai depender do cenário macro e da continuidade do que a gente está vendo agora. Ricardo, se quiser falar em relação ao ROE. Eu acho que só completando em relação ao IB, a gente tem uma visibilidade um pouquinho mais longa, né? Normalmente a gente tem aí uma visibilidade mínima de 2 a 3 trimestres e a gente enxerga tanto o nosso pipeline quanto a conversão também em transações como continuando num nível bastante saudável. Obviamente que se a gente tiver alguma coisa de ruptura na questão fiscal, né? Ou algum cenário como o desastre da era Dilma, né, que parece cada vez mais possível, infelizmente, esse cenário, isso pode mudar, mas não é o que a gente está enxergando nesse momento, não. A gente continua vendo uma atividade bastante robusta. Em termos do ROE, eu acho que sim, eu acho que como nós estamos mantendo essa rentabilidade alta com crescimento e com dividendo bastante mais alto, eu acho que a gente vai conseguir com mais facilidade manter o nosso ROE próximo da faixa alta aí, que é o nosso alvo, né, que é de 20 a 25%. Eu acho que a gente está aí bem mais próximo desses 25, com chance, inclusive, de ultrapassar esse patamar. É super claro, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado. Antes de prosseguir, gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta. Caso prefira usar o microfone para perguntar, basta nos avisar por mensagem e enviaremos uma solicitação para ativar seu microfone. A próxima pergunta vem do Evandro Medeiros, Suno. É uma pergunta via texto. Boa tarde, pessoal. Com a elevação dos juros em um agro menos aquecido, o que se espera internamente de impacto na demanda por emissão de CRIs e CRAs por parte das empresas? O que vocês têm observado na saúde dos balanços dos clientes dos setores agro e imobiliário? Foram as perguntas do Evandro. Evandro, obrigado pela pergunta. Eu acho, em relação ao agro, acho que é importante a gente segmentar, porque, obviamente, o agro é muito grande, né, dentro da parcela do nosso PIB. Então, você tem segmentos que não acabaram quase não sofreram mais por uma questão climática, mas em relação a preços e rentabilidade, a parte de açúcar e álcool, por exemplo, ou a parte, por exemplo, de food service, são segmentos que estão conseguindo passar bem, né, pela crise. O segmento de proteína, em alguns momentos foram ruins, agora está melhor, né? O que está sofrendo bastante é grãos, né? E que é uma parcela representativa também dentro do agro. Então, a tendência, eu não diria que que deveria reduzir o volume de emissões de CRA, porque se você considerar que existem esses outros segmentos, você vê grandes emissões, né? Porque são segmentos onde você tem empresas bastante consolidadas, né? Então, o setor de proteína animal, o setor de pulp and paper, né? O setor de açúcar e álcool. Então, você tem aí uma demanda muito grande. A verdade é que a produção de grãos é um segmento que, em termos de governança, ele começou a se preparar para acessar mercado de 2, 3 anos para cá e acabou sendo o segmento que acabou sendo mais prejudicado dentro desse movimento de preços que a gente teve. Adicionando em relação a imobiliário, o que a gente tem visto é que também, se você olhar de uma forma segmentada, a parte de Minha Casa Minha Vida tem conseguido vender bem, né? A parte de alta renda também tem conseguido vender bem. Se você olhar as velocidades de vendas das incorporadoras, elas têm acontecido. O segmento ali no médio padrão, é onde tem sofrido mais, mas, diferentemente de outros momentos, né, onde você teve elevação de juros, a demanda continua minimamente aí, bem aquecida e com os bancos financiando, tendo, vamos dizer assim, com as comportas abertas para financiamento direto, né? Então, isso é um bom termômetro. Obviamente que isso depende de recursos de poupança, né? Depende de recursos, mas eu acho que o mercado de capitais, nesse caso, é uma oportunidade que a gente tem aí para complementar esse funding potencial aí, queda de funding de poupança. O Evandro tem mais uma pergunta, acho que a gente pode liberar o microfone dele, por favor. Perfeito, perfeito. Evandro, enviamos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Pessoal, boa tarde. A respeito do nível de despesas agora com a Wealth consolidada, o que nós podemos esperar para 2025? Obrigado. Eu acho que você está acompanhando aí, a gente está com um patamar de despesa de pessoal por volta de 25% do total da receita líquida, né? Lembrando que a gente tem como política um teto de 30%, e a gente não tem expectativa de mudar isso, né? Eu acho que esse número deve ficar aí dentro dessa banda, dependendo, obviamente, de como a gente enxergar aí condições de mercado de maneira um pouco mais clara para o ano que vem. Vocês se lembram que no ano passado a gente, no final do ano, enxergou a oportunidade que a gente teria em 2024 e a gente fez diversas contratações, e isso acabou dando um bom resultado para a gente, mas existe uma certa sensibilidade em relação ao cenário macro e ao nível de atividade. Então,
com aquilo que a gente enxerga hoje, esse número vai permanecer aí na banda de 25 a 30, eu acho que mais próximo do meio disso, e aí a gente reavalia ali com base no cenário de 2025. Ok, obrigado. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta. Caso prefira usar o microfone para perguntar, basta nos avisar por mensagem e enviaremos uma solicitação para ativar seu microfone. A próxima pergunta é do Thomas, investidor. É uma pergunta por escrito. Pessoal, parabéns pelo resultado. A Wealth adicionou 1 bi no trimestre. Conseguem dar alguma visibilidade se esse desempenho foi um cliente específico não recorrente ou a Wealth deve conseguir captar nesse patamar recorrentemente? E o que podemos esperar para 2025 nessa área? Foi a pergunta do Thomas. Oi, Thomas. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Não é um cliente específico, e na Wealth, todos os clientes que entram não são recorrentes. Ele passa a ser recorrente a partir do momento que a gente assina o contrato e passa a fazer a gestão. Então, a recorrência vem depois que a gente faz a aquisição do cliente. Como a gente vinha falando, né? O negócio está crescendo dentro das nossas expectativas, um pouquinho até além das nossas expectativas. Ele acompanha o crescimento do business como um todo. A gente crê que, como eu falei já diversas vezes aqui, a gente quer ser relevante nesse mercado. O tempo disso acontecer, obviamente, vai variar entre investimento que a gente tenha que fazer, as possibilidades de mercado e o crescimento do nosso negócio de M&A também, que ajuda bastante. É um business que a gente entrou pela recorrência dele, tá? Só repetindo, ele nos traz recorrência, não usa capital, então o que a gente pode esperar é que daqui uns 2 a 3 anos ele seja um bom contribuidor de ROE para o negócio da BR Partners. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Não, queremos apenas agradecer a participação de todos, né? Mais um trimestre onde a gente mostrou uma combinação muito positiva de crescimento de receita, crescimento de lucro, manutenção de margens bastante altas e também uma melhora, digamos assim, no nosso mix de receita entre as diferentes áreas, o crescimento das novas áreas nas quais a gente tem investido e também, do lado do nosso passivo, uma melhora substancial em relação à nossa captação e permitindo, inclusive, a ampliação da distribuição de dividendos. Então, estamos no melhor momento da empresa, obviamente que todos aí em compasso de espera em relação a esse cenário fiscal e macroeconômico, mas, de qualquer maneira, preparados aí para um novo ciclo de crescimento. Então, obrigado a todos e continuamos aqui disponíveis através do nosso RI para quaisquer perguntas. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024 do BR Partners está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma excelente tarde.